1942. Portanto, a Bíblia não vai usar esse termo, dinossauro, nem a história, antes de 1842. Então, dragões. Ora, existe lendas sobre dragões ao redor do mundo todo. Não sei se você está vendo o pontinho vermelho ali. Tem lenda de dragão na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na Oceania. Eu brinco, né? Até na Antártica tem lenda de... ninguém vive lá. Tem lenda de dragões. E é incrível que os animais que são descritos nessas lendas são muito parecidos. E são povos que nunca tiveram contato. E essa é uma indicação histórica de que quando você tem uma lenda compartilhada por vários povos, e a lenda conta a mesma história, como por exemplo a lenda do dilúvio, parece que a indicação é que aquele fato de fato ocorreu. A mesma situação nós temos para os dinossauros. Muitas lendas de animais que eram chamados de dragões ao redor do mundo. Povos que nunca tiveram contato. São muitas lendas. É coincidência demais para mito de menos. Parece que talvez seja verdade. Carl Sagan, talvez um dos maiores propagandistas do naturalismo, um dia disse isso, olha só. A difusão dos mitos de dragões nas lendas folclóricas de muitas culturas provavelmente não é acidental. Ele acertou aqui. Ele errou na conclusão que ele tirou dessa frase. Ele disse assim, portanto, é uma memória evolutiva que nós guardamos porque evoluímos ao longo de milhões e milhões de anos. E é uma memória evolutiva que os nossos ancestrais, nem humanos eram, ao verem esses animais, ficou registrado na memória deles e essa memória foi evoluindo junto. Já pensou, irmãos? Maldito o homem que confia no homem, nas suas interpretações dos fatos. Carl Sagan, é muito mais provável que de fato eles viram esses animais, certo? Então, os mitos em várias culturas de animais muito semelhantes parecem nos indicar que de fato eles existiram e que essas culturas de fato os viram. Tem relatos na história de dinossauros? Será que eles ficaram registrados? Obviamente não ficaram registrados em fotos e nem em vídeos antes do século XIX, porque não tinha foto, não tinha vídeo, infelizmente. Eu brinco, né? Se a pessoa, se Noé chegasse na arca, tirasse uma selfie assim, né? E postasse no Instagram, que ótimo que seria. Mas não tínhamos fotos nem Instagram antes. Mas outras formas de registros históricos. Por exemplo, vocês estão vendo aí, é o cilindro de Uruk. Está vendo a imagem? Está meio... Deixa eu ver. Mas olha, você vai procurar na internet. Rapaz, o que nós temos ali? 2 dinossauros pescoçudos, com os seus pescoços entrelaçados, num selo da Mesopotâmia de 3.000 a 3.500 anos antes de Cristo. A figura de um dinossauro quadrúpede, pescoço longo, cauda longa, nesses selos. Será que foi uma mera ilusão do artista ao criar um selo para certificar documentos? Olha essa aqui é o mosaico do Nilo, na Palestrina, uma cidade na Itália. É um grande mosaico de azulejos, e quando você expande uma parte desses azulejos, você vê ali uma figura de um dinossauro aquático. Eu não consigo falar muito bem o nome desses dinossauros, né? A molecada que sabe, né? Esse aqui deve ser o Eitatonotsuchus, alguma coisa assim. Olha, quem sabe direitinho, fala, linda. Deinosuchus, muito bem, isso aí. Eu confundo todos esses nomes, né? Olha, esse aqui acho que é um dos mais sensacionais. Dragão de Bolonha, em 13 de maio de 1572, uma pessoa estava andando na estrada
um animal lhe atacou, ele matou o bicho. E pegou o bicho e levou para um naturalista, esse naturalista bastante famoso, Ulisses Aldrovandus. Ele é famoso na história, ele é um naturalista reconhecido, ele tem vários documentos registrados. Ele tinha um museu particular. E ele descreve o bicho, é um documento histórico, ele está descrevendo esse bicho. Ele faz um desenho do bicho, ele empalha o bicho e deixa em exposição no seu museu particular por vários anos. E esse bicho, ao ser descrito, hoje nós comparamos com os dinossauros, e é esse cara aqui, ó, é um Tanystropheus. Olha lá, olha, ele fez um desenho do bicho. E que bicho é esse? Hoje a gente sabe que é muito provavelmente um dinossauro, que a evolução diz que viveu no Triássico. Gente, 200 a 250 milhões de anos atrás. Mas um bicho desse foi capturado, foi documentado, foi empalhado, foi exposto no museu por um grande naturalista. Eu não acho que esse naturalista era um criacionista que estava querendo enganar o povo com um bicho falso. Nem era defensor do design inteligente. Era apenas um naturalista reportando um bicho bastante estranho que tinha sido capturado. Estava funcionando bem até agora, né? Agora foi. Olha, esse aqui é um quadro, uma pintura de 1562. Pieter Bruegel, um grande pintor, 1562. É uma pena, mas a gente não está conseguindo ver muito bem, mas você pode entrar na internet, quiser anotar aí, ó, 1562. Tem um quadro, tem várias figuras, agora ficou melhor, né? Quando você expande essa figura, é o Suicídio de Saul, um quadro muito famoso, está exposto hoje no museu, ali na Europa. Você expande, o que você está vendo ali? Um dinossauro pescoçudo, um saurópodes, está certo, linda? Saurópodes, é isso? É, isso mesmo. Gente, um dinossauro pescoçudo. Aí o pessoal disse assim, não é um dinossauro, é um camelo. Parece camelo para você? Para mim não, parece muito um dinossauro, 1562. 1562. Essa aqui é a Catedral Carlisle, na Inglaterra. Tem um bispo que foi enterrado lá. E na base do seu túmulo tem algumas gravuras que foram feitas. A gente expande essas gravuras ali, ó, na base. Você vê uma linha ali, uma região em que algumas gravuras foram feitas. Você vai olhar as gravuras, tem uma gravura de pássaro, de cachorro, de peixe, de morcego, e um pouco mais abaixo, a gravura é de 2 dinossauros pescoçudos, com seus pescoços entrelaçados. Parece que é assim que eles lutavam. Entrelaçavam o pescoço, né, e via quem puxava o outro. Acho que era, não sei. Olha só, por que teria um bicho mitológico junto com todos os outros que são reais, modernos, nessa catedral? Muito legal, né? Aqui é um templo no Camboja, esse templo Angkor Wat. Você vai no templo, o que acontece? Tem uma figura ali, encravada também na parede. A gente expande essa figura, o que é? Um estegossauros, com aquelas escamas nas costas. É a figura de um estegossauro nessa catedral. Os aborígenes australianos relatam encontros com um animal que eles chamam de Yahoo. Eles têm desenhos desses animais. Você mostra para eles um plesiosauro, ele diz Yahoo. Você mostra um urso, ele fala, não sei que bicho é esse. Você mostra um elefante, não sei que bicho é esse. Você mostra a figura de um plesiosauro, ele fala, é o Yahoo. Várias tentativas já foram feitas para verificar se essa história era verdadeira ou falsa. Entrevistaram vários deles, todos eles contavam como é que esse animal era. A descrição não era idêntica. Alguns descreviam alguns caracteres, outros descreviam outros caracteres. Mas no
total era coerente. Descrições não idênticas, mas coerentes. Esse é um grande critério em justiça. Quando o juiz pega testemunhas, todo mundo está contando uma história, o que ele verifica? Se todo mundo conta a história igualzinha, combinado. Quando você conta aspectos diferentes, então, à luz da justiça, das estratégias que advogados e juízes normalmente em direito usam para avaliar uma história, é uma história verdadeira. Incrível. Olha esse aqui, o Mokele Bembe, talvez seja o mais famoso no Congo. Vários nativos, em 1990, ainda relatavam encontros com os animais, que é um dinossauro pescoçudo, um saurópodes, certo? Isso, ela confirmou que está certo o nome, deve ser. Gente, sensacional, não é? No Congo também, eles reportam um animal que, olha, tecnicamente não é dinossauro. Dinossauro, para a biologia, são os quadrúpedes, répteis extintos terrestres. Eu estou colocando aqui dinossauro como um termo geral, pegando os voadores e os aquáticos também. Só para deixar claro aqui, quando eu falo dinossauro, estou englobando todos. Olha esse aí. O voador, como é que chamava o voador? Pterodáctilo. Por que toda criança é fã de dinossauro? Porque eles são bichos absolutamente fantásticos. Deus também é um grande fã de dinossauro, sabia? Ele gasta um versículo, um capítulo inteiro de Jó para descrever um, e metade do outro para descrever outro. E ele fala, olha que bicho sensacional que eu fiz. Deus também ficava assim, emocionado quando ele descrevia os dinossauros. Sensacionais. Olha esse bicho. Os nativos também descrevem esse bicho. E descrevem muito bem. Eu não conheço nenhum nativo do Congo que fez curso de biologia, né, que leu as obras todas de relatos de como esses bichos deveriam ser. Mas você vai lá e eles descrevem bonitinho. Bonitinho como eles eram. Esse aqui acho que é um dos mais sensacionais também. Tem um monte. Olha, esse é um pesqueiro japonês em 1977. Um pesqueiro japonês. Os pescadores japoneses pescaram um bicho. Já estava meio decomposto, ele ficou preso nas redes. E quando eles levantaram, falaram, cara, esse bicho não existe. Começaram a tirar foto, tiraram várias fotos, deixaram pendurado lá. Tinha alguém no navio lá que fez um desenho do bicho. E eles falaram, que bicho é esse, gente? Que bicho é esse? Como o bicho já estava meio decomposto, começou a cheirar mal, eles não tiveram como, jogaram fora. Mas esse bicho foi analisado, e o que ele é? Gente, um plesiosauro, batizadamente com um plesiosauro. Sabe o que os evolucionistas falaram? Não, isso aí é um tubarão. Estava meio decomposto, ficou parecido com um plesiosauro. Gente, pescadores japoneses experientes que estão no mar não confundem dinossauro com tubarão, confundem. Olha, pegaram um pedaço da carne lá que conseguiram preservar, analisaram, não, é carne de tubarão. Gente, você já comeu lagarto? Eu já comi uma vez, meu pai matou um grandão. É gosto do quê? Peixe com galinha. Não dá pela carne, né? Olha, pegaram e fizeram a morfologia do bicho. Dá uma olhada no próximo. Ali, olha o desenho. Olha o pescoço comprido, com todas as vértebras. O desenho tem as vértebras, está vendo ali? Pode parecer com um tubarão? Não. Parece que os pescadores japoneses pescaram um dinossauro. Gente, tem até um selo no Japão, comemorando a primeira pescaria reportada no mundo de um dinossauro. Um plesiosauro, Plesiosauro, não é dinossauro, professor, é marinho. Então, mas eu estou englobando todos eles. Os marinhos também, tá bom? Muito bem. Olha só. Aí outro dia eu vi um comentário de um evolucionista que eu acho muito representativo de como os evolucionistas se comportam com novos dados. O comentário era assim, olha, até pode ser um dinossauro mesmo que pescaram, mas isso não contrariaria a evolução. Há fósseis vivos como o selacanto, 200 milhões de anos. Uma surpresa, sim,
mas plenamente compatível com a teoria da evolução. Por isso que eu digo que a única coisa que evolui é a teoria da evolução. Correndo atrás dos dados. Irmãos, o selacanto para a evolução era um peixe extinto há 200 milhões de anos. E eles colocavam nos seus livros como, olha só, a forma transicional entre os peixes e os anfíbios. A barbatana era mutante, já estava virando uma pata. E estava nos livros de biologia. De repente, bum, acharam o selacanto nos mares, 200 milhões de anos. Agora, bum, acham um dinossauro. Dinossauro evoluiu para quê? Para pássaro, para galinha. É a forma transicional na evolução, não é? Como é que pode ser plenamente compatível? Acho que o selacanto já foi uma bomba atômica, eles readaptaram. Achar dinossauro seria a pá de cal. A teoria, ela realmente é uma teoria que corre todas as vezes atrás dos dados. Então parece que pescamos um dinossauro. Aqui é sensacional, eu acho. Como é que chama esse? Linda, como é que chama esse bicho aí? Tenta soletrar. Quetzalcoatlus, deve ser assim que fala. É uma ave voadora, um réptil voador, não tecnicamente um dinossauro, mas vou colocar no meu pacote de dinossauros voadores. Os índios norte-americanos têm uma lenda sobre esse pássaro. Ave que devora homens. Quando os primeiros europeus chegaram nos Estados Unidos, começaram a conversar com eles, que bicho é esse? Eles começaram a descrever o bicho. O bicho é assim, assim, assim. Eu não tenho nenhuma evidência de que índio nos Estados Unidos tinha recebido a enciclopédia Barça antes, para saber como é que esse bicho deveria ser, para descrever para os europeus que chegaram lá. Não havia, eles descreveram o pássaro, e o pássaro voador, olha, asas cobertas com ossos, asas de ossos cobertos com pele. Descreviam, e a descrição bate exatamente com esse dinossauro. Em 26 de abril de 1890, obrigado, hein? Se não conseguir ler, você me ajuda, né? Tem um universitário ali na cabine, viu, gente? Qualquer coisa eu pergunto para ele. 1890, cowboys norte-americanos reportaram que mataram um bicho, um réptil voador. E um jornal nos Estados Unidos, acho que eu vou pedir para você trocar mesmo. Ixi, volta, isso. Próximo. Um jornal nos Estados Unidos, da cidade de Tombstone, reportou o que eles disseram. Olha, matamos um bicho assim, 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 assim. Disseram que tiraram até a foto. A descrição que saiu nesse jornal, em 1890, é muito, muito, muito parecido com os pterodáctilos. É isso aí. Como é que termina? Pterodáctilos. Dáctilos, é isso? Isso. Idêntico. Muito, muito parecido. O jornal, infelizmente, não publicou a foto, mas eles têm a foto. E esse pássaro é muito, muito parecido com o pássaro que eu vi quando eu cheguei aqui em Uberaba. E eu gravei em vídeo, gente. É verdade. Olha, vamos passar o vídeo? Vamos lá, dá uma olhada, gente. Calma que o vídeo vai sair. Olha lá. Agora a gente deu um zoom, dá uma olhada. Vamos dar um zoom. Eu correndo na estrada, olha. E aí, o que você acha? Obviamente não foi aqui em Uberaba, né?
Esse vídeo foi gravado há 7 anos atrás, em Idaho, nos Estados Unidos. Está na internet, mais de 2 milhões de visualizações. E aí você entra nas descrições do vídeo, eu já entrei em vários sites e tudo mais, muitos e muitos pegaram esse vídeo. É um cinegrafista amador, alguém que estava andando ali nos Estados Unidos, perto dessa região em que muitos relatos de avistamento de répteis voadores foram feitos. E esse vídeo já foi testado à exaustão, várias tentativas de provar que era fake. Tem gente que fala assim, olha, coloquei no meu sistema tem todos os sistemas possíveis de detectar fraude em vídeos. Expandi pixel por pixel, vi todos os caracteres, todas as características que a gente procura em vídeos fakes. O vídeo é 100% real. Eu não sei se é verdadeiro, obviamente, mas parece muito que é. Alguém já gravou em vídeo. O próximo, vou fazer assim. Olha a foto, gente. Tem uma foto. Essa foto aí. Dá para ver? Não? Então, pela fé, irmãos. Tem um dinossauro voador ali no fundo. Todos os cowboys norte-americanos. Na mesma região que aquela reportagem no jornal saiu, Tombstone. Analisaram essa foto, dá uma olhada ali, ó, tá vendo? Eu tenho várias análises. Gente, naquele tempo tinha Photoshop. Aí o pessoal fala assim, é fake, montado, recente, mas a foto já está disponível há vários anos. É uma foto antiga, a gente sabe que é antiga. Tem uma análise que foi feita, um cara bastante cético, ele disse assim, olha, 70% de chance que seja fake, 30% de chance que seja real. Eu não sei se ela é real ou não, mas com 30% de chance de ser real, alguém que quer desmantelar a possibilidade, está muito mais para real do que para fake. Olha, temos a foto de um bicho desse, sensacional, não é? Olha o próximo, ó, outra foto. Olha, esse aqui é na Guerra Civil Norte-Americana. Soldados relatam que mataram um réptil voador. Ops, o que aconteceu agora aí? O universitário, o próximo, isso. Olha, dinossauros na Bíblia. Será que tem dinossauros descritos na Bíblia? A palavra em hebraico, que é normalmente utilizada, é aquela ali, ó, tanin, para dinossauros. Se você procura essa palavra, que muitas vezes tem sido traduzido como monstro, serpente, dragão na Bíblia, você encontra vários versículos. São muitos versículos. Vou citar apenas 3 aqui. Olha, Isaías 51:9. Desperta, desperta, veste de força o teu braço, ó Senhor. Acorda, como em dias passados, como em gerações de outrora. Não fostes tu que despedaçaste o monstro dos mares, que transpassaste aquela serpente aquática? É a mesma palavra sendo utilizada. Muito provavelmente, a serpente aquática é um dinossauro marinho, monstro dos mares, dinossauros marinhos. Em Jó 7:12, sou eu o mar, ou um monstro marinho, para que me ponhas uma guarda? Salmo 148:7, louvem ao Senhor vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas. Veja o próximo agora. Isso. Talvez o mais claro relato bíblico sobre dinossauros se encontra em Jó. Jó 40:15, Deus diz assim para Jó: Jó, contempla o bimote. As traduções modernas, como não conheciam o dinossauro, quando as primeiras traduções da Bíblia para o inglês, para o português foram sendo feitas, principalmente para o inglês, o tradutor, quando viu a descrição que Deus faz para Jó desse animal, ele falou, que animal é esse? Eu não sei o que é. Aí ele falou assim, olha, é um hipopótamo, é um elefante. Mas o hipopótamo e o elefante, obviamente, não bate com a descrição que Deus faz ali. Olha, ossos como de bronze, cauda como um cedro, uma árvore, né? Aquela árvore que balança com os ventos, interrompe o curso dos rios.
Quando você vai olhar essa descrição do bimote agora, à luz do conhecimento moderno dos dinossauros, um braquiossauro. Deus está descrevendo um braquiossauro para Jó. Ele fala, olha, contempla. O verbo ali está dizendo, veja, parece que Deus e Jó estão. E Deus está querendo mostrar para Jó o seu poder. Ó, fala, Jó, quem que você acha que eu sou, rapaz? Coloque-se no seu lugar, não é assim? Veja o bicho que eu fiz, olha o poder e a autoridade que eu tenho, porque Jó está questionando Deus, e Deus fala assim, vamos colocar os pingos nos is. Ele não mencionaria um bicho mitológico para Jó, obviamente que não. Deus descreve ali em Jó 40:15, um braquiossauro, provavelmente. O próximo, dá uma olhada. Em Jó 41, Deus gasta 34 versículos para descrever um animal, você já percebeu isso? Tanta coisa importante que a Bíblia poderia ter, né? Você fala, Senhor, aqui o Senhor podia ter dado mais detalhes, aqui, ele gasta 34 versículos para descrever para Jó um animal, o Leviatã. Para ele é a coroa da criação entre os animais. Falou, em todos os animais que eu fiz, esse é o mais espetacular. Qual que poderia ser? Um dinossauro, claro. O mais espetacular de todos os animais, os dinossauros. Ele vai descrevendo o Leviatã. Hoje tem uma discussão muito grande de que bicho seria esse? Será que seria um sarcossauro? Será que seria um hadrossauro? Será que seria um cronossauro? Um plesiosauro? A gente não sabe muito bem. Será que é uma serpente do mar? Sabia que os povos antigos não navegavam por medo dos monstros dos mares? Não é porque eles iam cair num precipício lá que a terra era plana, não. Tinha gente na Europa que saía à noite, tem relatos de caçadores de dinossauros, dragões, eles saíam para caçar dragões. Então Deus descreve um bicho sensacional. Agora o pior de tudo é que vem ali, ele fala assim, olha, da sua boca saía fogo. Tem a descrição ali, faíscas, incandescente, parece que esse bicho soltava fogo pela sua boca. Aí você fala, nossa professor, isso é demais, não é? Será? Vamos olhar o próximo? Dinossauros na arca. Será que eles entraram na arca? Para essa questão, eu quero que vocês assistam. Tem uma palestra que eu dei ali na Presbiteriana de Pinheiros, pastor Arival. A arca, o dilúvio e os dinossauros. Tem 240 mil visualizações. Estou querendo bater o flow, gente. Vamos me ajudar lá? Assista. Aí eu explico. Olha, o que aconteceu com os dinossauros? Foram extintos antes do dilúvio? Morreram afogados tudo no dilúvio? Provavelmente não, entraram na arca. 60 tipos básicos de dinossauros, eram pequenos, nasciam de ovos. E, ao saírem da arca, foram extintos porque o mundo se tornou totalmente hostil para eles. Eu fico imaginando o desespero dos dinossauros, herbívoros todos. O T-Rex de fato era vegano, que agora é minha marca registrada, né? T-Rex vegano. O desespero dos dinossauros quando volta aquela pombinha com aquele galinho. Vocês já pensaram? Eles falaram assim, ixi, deu mal. Comiam toneladas de vegetação antes. O mundo era extremamente rico em vegetação, coberto por grandes e espessas florestas. Eles tinham alimentação abundante. Agora tem que achar uma folhinha, um galinho. E aí eles se tornam o quê? Carnívoros, começam a brigar entre si, são extintos. Os povos começam a caçar os dinossauros. Os últimos a caçarem os últimos dinossauros provavelmente foram os chineses. Marco Polo, chegando na China, ele disse assim, olha, dragões puxam as carroças dos imperadores chineses nos desfiles. Eles escrevem, historiadores descrevem os dinossauros. Interessante, não é? Sensacional. Bom, mas vamos para dinossauros na ciência. Será que a gente tem evidência de dinossauros agora na ciência? Veja só. Isso. Alguns anos atrás, Mary Schweitzer, uma paleontóloga norte-americana, felizmente, antes eu falava infelizmente, agora eu digo felizmente. Felizmente uma evolucionista teísta, porque senão iriam dizer que ela é do design inteligente, que ela é criacionista, que ela estava querendo defender a Bíblia. E evolucionista teísta, nesse ponto, não quer defender a Bíblia, certo? A Bíblia é alegoria mesmo. Dinossauros, monstros terrestres, monstros que cospem fogo, isso é uma alegoria que a Bíblia escreveu lá. Isso não deve ser
entendido literalmente. Então, uma evolucionista teísta vai lá e acha um osso de dinossauro. O osso de dinossauro estava no despenhadeiro, era um fêmur de T-Rex. E não conseguiam transportar, foram buscar de helicóptero. Esse é o barulho do helicóptero chegando lá. Tá? Rapaz, não cabia no helicóptero. Sabe o que fizeram? Cortaram, pastor. Pastor, cortaram o osso de T-Rex. É como você vai buscar uma Ferrari e não cabe no caminhão, você corta em duas e encaixa. Pela primeira vez na história, cortaram um osso de T-Rex. Um fêmur, valiosíssimo. Você vende para os museus, eles cobram, eu não sei, acharam aqui, né? Quem que achou? A companhia ficou 6 meses lá, mas depois vendeu, né? Provavelmente os ossos, ou doou, não sei. Mas se você achar um osso de T-Rex, guarde, é valioso. E aí o que acontece? Cortaram o osso cheirava mal. Putrescina e cadaverina. É inquestionável. O nariz humano não se confunde, principalmente de químicos e bioquímicos, sabem o cheiro da morte. Tinha tecido mole, células sanguíneas. Dá uma olhada, gente. Olha o próximo, olha. O Pirula disse que não pingava sangue. Pingava sangue, sim. Tinha restos sanguíneos, células sanguíneas, vasos sanguíneos. Vários e vários. Tinha colágeno elástico e plástico. Aí começaram a pegar tudo quanto é osso, ali naquela região nos Estados Unidos, chama Hell Creek, um vale de dinossauros. Tem crente que não crê em dinossauros, né? Sabe disso, né? Acho que é de plástico. Irmãos, reconverta seus dados, dinossauros existiram, tem vários e vários e vários cemitérios de dinossauros ao redor do mundo. Eles foram soterrados em regiões específicas porque eles correram do dilúvio. O dilúvio foi invadindo os continentes lentamente, não foi de uma vez, né? De tsunamis, eles foram correndo. E ficaram em algumas regiões ilhados e ali foram soterrados. Nos Estados Unidos tem cemitério de dinossauro, na Argentina, aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro, em Uberaba, né? Aqui pertinho da outra cidade, como é que chama? É essa daí. Tem na China, os últimos lugares que eles correram para tentar fugir, porque eles eram grandes, né? Poderiam fugir. Tem um lugar dos Estados Unidos que tem 10.000 dinossauros, todos soterrados lá, todos adultos. Não tem nenhum jovem, nenhuma criança. Por quê? Porque deixaram os filhos para trás. Os grandões só que conseguiram chegar naquela região. Os pequenos e mais jovens foram ficando para trás. Sensacional essa. Olha, vários e vários relatos começaram a pipocar ao redor do mundo. Começaram a pegar tudo quanto é tipo de fóssil do registro fóssil, dinossauro e outros fósseis. Começaram a analisar para ver se tinha tecido mole. Tecido mole. Você vai lá, está elástico e plástico. Já encontramos mais de 17 tipos de biomoléculas em dinossauros. Está vendo aquele dinossauro ali? Vou saber o nome dele. Devia estar escrito em algum lugar. Descobriram na sua pele o pigmento, a queratina que estava lá. Biomolécula preservada há 60 milhões de anos? Não pode. Aí descobriram que ele era vermelho. Vários e vários fósseis de dinossauros estão mumificados. Mumificados, todas as suas partes internas estão preservadas. Está mineralizado? Muito desses estudos estão mostrando agora que parte está mineralizada, parte não está. Ainda está orgânico, a gente está pegando as biomoléculas. Tem uma área agora na paleontologia que chama paleontologia molecular. Porque várias e várias biomoléculas estão ainda preservadas. Olha só o próximo, dá uma olhada. Gente, pegaram a proteína do dinossauro e fizeram o sequenciamento, o que a gente chama hoje em ciência de proteoma. Eu trabalho com proteoma, a gente fez um trabalho recente agora do proteoma dos chimpanzés e humanos. Acho que eu falei ontem sobre isso. E aí pegaram as proteínas, proteína de dinossauro, pensa isso. A gente é 70% de proteína, né? A nossa constituição orgânica. Pegaram as proteínas dos dinossauros e fizeram o sequenciamento dessas proteínas com espectrometria de massas. O que descobriram? A proteína está intacta, os peptídeos estão intactos, os aminoácidos estão intactos. Você faz um sequenciamento dessas proteínas, está vendo aquele espectro ali? Você não vai entender nada, obviamente. Mas pela fé,
Quem é químico aqui? Deixa eu ver. Químico. Ô, irmã. Conhece proteômica? Pouquinho, né? Esse é SMS, num espectrômetro de massas. Está vendo ali os fragmentos B e os fragmentos Y? Fragmento B e Y é sequenciamento de proteína. Isso só acontece, esses fragmentos B e Y só vão aparecer se a proteína está intacta, as suas ligações estão intactas, os seus aminoácidos estão intactos. Se a proteína é fresca. Proteína degradada não vai ter esse sequenciamento. A Mary Schwartzer, agora infelizmente, né? Como ela é uma evolucionista teísta, ela disse, não, isso é milhões e milhões de anos. Proteína foi preservada por 60 milhões de anos. Pode, gente? Aí toda boa dona de casa sabe. Oi, lindinha, pode? Sabe, posso... a gente vai tá acabando, aí eu vou abrir para as dúvidas. E a primeira vai ser a sua, pode ser? Maravilha, fechou. A gente vai abrir no final, tá bom? Ótimo. Olha só, o que acontece? As proteínas todas intactas. A Mary Schwartz disse o seguinte, ela fez um experimento no laboratório com a reação de Fenton. E olha, proteína em 3 dias que degrada, com essa reação de Fenton, eu consegui preservar por 2 anos. 254 vezes mais preservadas. E ela disse assim, então, ferro presente nesses sedimentos poderia ter criado a reação de Fenton que preservou essas proteínas. Aí o Pirula no debate, viu, Marcos, 250 vezes. Gente, 250 vezes eu precisaria de pelo menos um conservante que conservasse por 20 milhões de vezes mais, não 250. Porque 3 para 60 milhões de anos. Mas se a reação de Fenton tivesse atuado, os peptídeos estavam destruídos, oxidados, os aminoácidos estariam oxidados. Então é evidência clara que a reação de Fenton nunca ocorreu. E essas proteínas são muito jovens. Vou terminar rapidamente para as perguntas, né? Gente, isso é pele de dinossauro, toda a estrutura preservada. Vamos bem rapidinho agora, assim, ó. Olha, foram fazer várias e várias pesquisas. Esse aqui é um dos dinossauros mais bem preservados que já foram encontrados. Dá uma olhada, gente. Olha os detalhes internos. Você não vai conseguir ver muito bem, a nossa projeção não está muito boa. Mas, cara, você vê todos os detalhes dos órgãos internos. Você vê a parede interna do intestino, tudo preservadinho, bonitinho. Foram verificar se tinha DNA. DNA é aquela molécula que está no núcleo das células. Tinha DNA intacto. Olha o próximo. Fizeram coloração da célula, o DNA está lá no núcleo da célula. A célula está preservada, o DNA está preservado. Partes, segmentos das cromatinas já foram capturados. Inclusive estão achando que a gente vai poder fazer a desextinção dos dinossauros, coletando os pequenos fragmentos de DNA que ainda estão disponíveis. O único problema é que não tem uma dinossaura viva para parir o bicho. Mamute já estão fazendo a desextinção, sabia? Porque tem elefoa, né? Elefoa, entre aspas, que pode parir, mas para o dinossauro não. Então talvez o dinossauro a gente vai ter que ver na glória. Minha filha, viu, linda? Tem a Nina, que também adora os dinossauros, falou assim, pai, no céu terá dinossauros? Mas principalmente, pai, terá cães e cavalos? Porque se não tiver, eu não vou. Eu falei, filha, eu acho que sim. Por Jó 40 e 41, Deus ama tantos dinossauros, né? Gosta tanto deles. Ele é fãzaço de dinossauros. Você acha que ele não vai pôr os dinossauros na glória? Então o Jurassic Park vai acontecer sim, irmãos, na Jerusalém Celestial, não é? Já pensou? Como é que você chama, linda? Maria Fernanda, a gente andando com os dinossauros, sensacional, não é? Gente, carbono 14 acharam em dinossauro. O tempo é 5.730 anos, o tempo de meia-vida. Foram lá, pegaram o tecido mole, pegaram vários materiais, tem carbono 14 em dinossauro. É impossível, não é? Tem essa palestra, Biomoléculas em Ossos de Dinossauros, a Vida é Jovem. O Wellington Augusto, ele dá essa palestra, está gravada na IPP-TV, assistam, sensacional, falando sobre esse tecido mole, tá bom? Então, parece que essa foto não é tão fake assim, né, gente? E aquele vídeo talvez não seja tão fake assim. A ciência mostra muitas evidências que os dinossauros foram extintos há poucos anos atrás. Eu vivo sonhando com o monstro do Lago Ness. Não sei se vocês também têm esse sonho.
que um dia será encontrado, né? Às vezes eu sonho assim, bom, acharam. Olha, outro dia saiu uma reportagem dizendo assim, ó, é Loch Ness Monster, a existência é plausível. Os cientistas dizem, sabe por quê? Vários plesiosauros foram encontrados fossilizados ao redor do lago. Quem sabe? Cuspia o fogo. Será que o Leviatã cuspia fogo? Você fala, professor, mas isso aí é mitologia, né? Pelo menos essa parte da Bíblia é mitologia, né? Outro dia eu estava numa discussão, o cara falou assim, não, essa aí eu não compro. Irmãos, se o besouro bombardeiro já tivesse sido extinto, ninguém acreditaria. É um besouro que cospe fogo. É um fogo químico, hidroquinona com água oxigenada, 230 graus, muito pior que fogo, queima muito mais. Se esse bicho já tivesse extinto e a Bíblia falava, Deus tivesse falado assim para Jó, Jó, contempla o besouro bombardeiro que cospe um fogo químico de hidroquinona com água oxigenada, ninguém acreditaria. É sensacional, o bicho ele tem 2 reservatórios e ele mistura os reservatórios, os 2 reagentes só na saída. Porque se misturasse dentro, o que aconteceria? Pegaria fogo. Design inteligentíssimo, o bicho é sensacional. Agora, se ele já tivesse extinto, você não acreditaria, acharia que a Bíblia era alegoria. Não é? Olha o outro. Esse peixe, a enguia, 800 volts. Outro dia eu vi uma enguia matando um jacaré, de choque. Tem na internet. Se a Bíblia falasse assim, Jó, contempla a enguia elétrica que eu criei, um choque de 800 volts. Você não acreditaria se estivesse extinto. Olha o outro. Vagalume usa lâmpada de LED, irmãos. Bioluminescência. Contempla o vagalume com as suas lâmpadas de LED, Jó. Aí ele fala assim, contempla o código Morse que eles usam. Um bicho que comunicava com o código Morse extinto, você não ia acreditar. Agora, é fácil cuspir fogo? Gente, vaca... Conhece o vídeo do pum da vaca? Esse é o título, tá? Aquilo é infame, é uma mentira atrás de uma mentira atrás da mentira, né? A vaca não solta pum de metano, ela arrota metano. Ela come grama, então ela é neutra no balanço de carbono. Metano faz parte do gás de aquecimento? Absolutamente não. Molécula absorve radiação e irradia para todos os lados. Já viu aqueles diagramas assim do CO2 refletindo o calor para a Terra? Aquilo lá é fake, não existe. Não existe. Agora, vamos voltar para o pum da vaca. A vaca arrota metano, gente. Agora, um Deus para fazer um bicho que produzisse mais metano e um negocinho que fizesse pegar fogo, facinho. Muito mais fácil do que fazer um bicho de 800 volts, um bicho de LED, um bicho que cospe fogo químico. Tá bom? Tem uma lagosta que dá um soco na água. É tão violento esse soco que por cavitação a água entra em ebulição, quebra o vidro. Tem plantas carnívoras, desespero dos vegetarianos. Gente, se a Bíblia falasse assim, Jó, contempla as plantas carnívoras que eu criei, e elas já estivessem extintas, ninguém acreditaria. Planta carnívora, a Bíblia é alegoria, poesia. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Conclusão, gente. Dinossauros e análogos, os répteis voadores e aquáticos, são descritos em muitos trechos da Bíblia. Eram chamados de dragões e eram considerados criaturas reais até relativamente pouco tempo, até 1600 depois de Cristo. Ninguém ficava surpreso se falasse um dragão, todo mundo fala, é dragão, matei um ontem. Saímos para caçar um ontem. Dinossauros aparecem em histórias orais, arte e literatura de várias culturas ao redor do mundo e alguns historiadores e anatomistas até os descrevem. Os dragões representam a memória coletiva, embora exagerada, claro, depois que forem extintos, você aumenta um ponto. Dos dinossauros, antes que essa palavra fosse inventada em 1841 para descrever seus restos mortais. Esses são os fatos, o resto é boato, mas um golaço da palavra de Deus. Porque quem disse que dinossauro viveu com os homens? A Bíblia. Quem relata os dinossauros primeiro? A Bíblia.
Quem que descreve detalhadamente os dinossauros? Jó 40, Jó 41. Descrevia os bichos antes da ciência moderna os descobrirem. Sensacional. Redescobrirem nos fósseis, tá bom? Ó, agora tem vários livros que eu estou lendo, né? Agora virei... Conectaram-me com os dinossauros. Esse livro é sensacional, do Answers in Genesis, estou lendo. Tem esses vários sites, procura, gente. Essa história começou nos podcasts, né? No Flow, Inteligência Limitada, o debate, a gente falou dos dinossauros, confirmando a palavra de Deus, várias reacts que correram por aí. E o que acontece? A gente está de novo defendendo a palavra de Deus com boa ciência. E a discussão ganhou, é um hype agora, né? A gente está falando sobre design inteligente através desses podcasts. E eles começaram a ironizar. O Marcos defende, que absurdo, o T-Rex vegano e tudo mais. Estou de boa, por quê? Porque a ciência, a Bíblia e a história estão do meu lado. E a gente começou a brincar com eles também, né? O Pirula, meu amigo, né? O que a gente fez? Falou assim, ô Pirula, agora vamos lançar o novo colágeno. O colágeno T-Rex, com selo de qualidade Pirula. Por quê? Mantém você jovem por até 60 milhões de anos. Quer comprar o produto, irmão? Darwin, o homem que matou Deus. Uma vez saiu na Super Interessante. A gente tem que pedir para a Super Interessante fazer um upgrade, né? Um update na sua página. Dinos, os homens, os bichos que mataram Darwin. E Carbono 14, a criptonita de Darwin. Gostou do título, irmão? Você quer saber mais sobre esse debate, né? Tem vários livros meus, tem o Fomos Planejados, acabou já, mas você pode adquirir na Coval Press, tá bom? Então, olha, mais um golaço da palavra de Deus. A Bíblia descrevia os dinossauros, falava que os dinossauros viveram com a gente. Deus é um grande fã de dinossauro, gastou um capítulo inteiro de Jó para descrever o Leviatã, que cuspia fogo. Esse é sensacional mesmo, não é? E a história e a ciência têm confirmado. Então, a palavra de Deus, literal, verdadeira, seja assim sempre que a gente a veja, a Bíblia Sagrada, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Não saiu a palma. As perguntas, vamos lá. Maria Fernanda primeiro. Seis, Sim. O que acontece com os dinossauros, eles tinham sido extintos há 60 milhões de anos, o Selacanta 200 milhões e tudo mais. O que a gente vê? A gente acha esses bichos vivos agora, eles estão inalterados. Então é mais uma evidência muito grande de que a Terra de fato é jovem. A Terra é jovem, o universo é jovem. 6.000 anos a Bíblia, a cronologia, a genealogia de Gênesis nos deixam muito seguros em dizer que a Terra é jovem. Tem várias outras evidências. Tem a foto do James Webb, falei ontem, né, mostrando o universo jovem. Tem o Júpiter. A temperatura de Júpiter é 120 graus Celsius acima da temperatura do universo. O universo é congelante e ele está a 120 graus. Então ele é uma batata quente no universo. Ele irradia 2 vezes mais calor do que absorve. Então o universo é jovem. Os cometas são feitos de gelo. Gelo derrete. Os cálculos mostram ali 100.000 anos no máximo a vida de um cometa. Tem uma maternidade de cometas. O cinturão de Kuiper, a gente passou lá com a Voyager, só tem rocha. Então existe uma nuvem de Oort, que é a maternidade de novos cometas. A nuvem de Oort é um saci pererê científico. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. É uma explicação ad hoc que criaram. Então há várias e várias evidências que o universo é jovem, a Terra é jovem, 6.000 anos. E os dinossauros foram criados na Bíblia, junto com os demais animais. Adão e Eva conviveram com os dinossauros. Ok? Outras perguntas? Fala grande. Vocês têm um microfone para você? Sim.
Ah, sim. Olha, o naturalismo, darwinismo, todos os ismos que nos afastam de Deus, tomou conta da mídia, tomou conta da academia, das escolas, e eles dominam. E eles não querem que Deus coloque o pezinho na porta, não é verdade? Então eles vão negar. Essa é a estratégia, negue. E todas as evidências que a gente levanta, fala, não, é fake, esse vídeo é fake, a foto é fake, o tecido mole pode ser preservado por 60 milhões de anos. Eles vão empurrando o quanto der. O problema não é falta de dados, o problema é um comprometimento com uma cosmovisão naturalista. Richard Dawkins, perguntaram para ele assim, qual evidência te convenceria que há um Deus? Ele disse assim, nem se a estátua da Virgem Maria ganhasse vida e Maria falasse para mim, eu sou a mãe de Cristo, eu acreditaria. Eu acharia que estava tendo uma ilusão. Então é mais ou menos assim. Não é falta de evidência, a gente está atolado, abarrotado de evidências. Então, olha, cristãos, o que a gente deve fazer? Levante o seu rosto, irmão. Sorria, você está do lado das evidências, você venceu. Nunca baixe sua cabeça. Eu nunca faço isso, tá? Eu sou meio Pedro, né? Não Paulo. Eu vou para cima, né? Vocês perceberam. Por quê? Porque eu estou do lado da verdade, estou do lado da Bíblia, estou do lado da ciência. Pessoal, entre na academia, se o professor falasse assim, quem ainda ousa dizer que há um Deus? Você fala, eu, professor. Não fala assim, eu, professor. Não fala, eu, professor. Porque estou atolado e abarrotado de evidências, professor. Você não conhece a teoria do design inteligente, você não conhece aquela lista, você não conhece os livros, não conhece o vídeo. Professor, você não viu o debate? Quem venceu? Parece que fomos nós, né? Empatou no final. Olha, a gente tinha sites e mais sites de ateus fazendo campanha para o pessoal ir lá e votar. Mesmo assim, deu empate. Olha que sensacional. A gente falou, ganhamos. Cara, está comemorando que você empatou? Não, o empate foi uma grande derrota para vocês. A gente está do lado da verdade, então defenda a sua verdade. Agora, as escolas vão mudar? Difícil, hein? Por isso que as escolas confessionais do Brasil estão estourando, nos Estados Unidos também. Confessionais. Tem muita confessional que não é confessional aí, né? Está crescendo um pouquinho, mas se fosse confessional, verdadeiramente confessional, está crescendo um monte. Em São Paulo tem uns colégios confessionais, conheço alguns, o cara monta um por mês e não consegue. A minha filha nos Estados Unidos mudou de cidade, foi para Houston, chegou lá, pai, não tem escola aqui para os meus filhos, confessional. Estão todas lotadas, cobrando um absurdo, tem fila, tem que mandar currículo. Eu peguei 2, 3 currículos de professores lá para ajudar. Ficou lá batalhando um tempão, agora conseguiu colocar os filhos numa escola confessional, porque está bombando. Porque estão fugindo, porque... sim. Sim. Maldito o homem que confia no homem. Sabe como é que foram extintos os dinossauros, segundo o naturalismo? Né? Como é que se chama? A Cleonice está falando aqui, caiu, segundo eles, um meteoro e cobriu a Terra. E a Terra ficou fria e os dinossauros morreram de frio. Gente, aonde isso aconteceu? Na ilusão, na imaginação dos evolucionistas. Por que o que nós sabemos hoje? Por que nós sabemos hoje? Os dinossauros foram extintos recentemente. E parece que foram extintos lentamente, por fome e frio depois do dilúvio. Ô, irmã. Tá bom. A gente precisa. Aquecimento global. Aí eu vou ser o herege dos hereges mesmo. Mas tem uma palestra do Ricardo Felício, que eu gravei na IPPTV. Assista. Ele deu uma palestra para lá a gente estava lá no Bispo JB Carvalho, ele chamou a gente, eu e o Ricardo, ele deu uma palestra de 3h30 sobre o aquecimento global. É a maior farsa da atualidade, junto com a evolução e o Big Bang, é o aquecimento global. O nível dos mares está exatamente onde estava, desde as primeiras medidas que foram feitas no começo do século XIX. Em 1805, teve um capitão
da Marinha Britânica foi lá, fez um risco nas rochas. E o risco está exatamente no mesmo lugar. A temperatura global, qual é a temperatura do planeta? Ninguém sabe. Um planeta gigante demais para a ciência de menos. Teria que ter sensor em 500 milhões de pontos. Eles têm 2, 3 sensores, falaram que subiu um pouquinho. Subiu, mas está caindo de novo, isso é cíclico. Né? CO2, aquela história que o CO2 reflete. Você dá aula sobre isso, não dá? Eu também dava. Bate o calor na Terra, reflete o CO2 e joga para baixo. Ei, que CO2 esperto, hein? Sabe, olha para o lado e fala, vou jogar para baixo. Não existe isso, gente. A molécula absorve e irradia para todos os lados. Assista a palestra, sensacional. Eu fiz 10 perguntas sobre o aquecimento global. Hoje eu estou absolutamente convencido que não está aquecendo nada. A contribuição dos humanos é absolutamente insignificante. É Deus que controla o clima. Tem um versículo na Bíblia que diz que Deus estabeleceu o limite dos mares. Podem as ondas rugirem, né, e bradarem e tudo mais, dali eles não passam, o mar não passa. Eu fiz um podcast sobre isso. Deus estabeleceu o limite dos mares. Então nós temos muitas e muitas evidências que o aquecimento global foi uma narrativa para vender cota de carbono. Agora você pode viajar de avião comprando a sua cota de carbono, sabia? E viajar tranquilo, porque você está recuperando o carbono do planeta. Já estão vendendo. É lucro, irmã, lucro. Sim, a narrativa. É a narrativa. Por isso, muitos colégios confessionais, por exemplo, ensinam o currículo lá, mas ensina também, não é bem assim, tá? Assista a palestra lá, bem legal. Marcos, tem uma pergunta aqui. Cadê você? Aqui. Fala aí, grande. Assim como o senhor, eu sou maquenzista também, fiz doutorado lá, e quando o senhor falou do ismo, a gente deve se lembrar do Hobbes, que em 1651, apesar de ser um movimento iluminista, naquela época, isso, ele já colocou como título da sua obra o Leviatã, né? Essa eu não sabia. E? Tentando desvincular. Sim. É o movimento ismo que o senhor falou. Sim. Todo o iluminismo, o positivismo, a gente percebe que é uma tentativa muito clara de colocar na ciência a fonte exclusiva de conhecimento. E na religião, a fonte exclusiva de ignorância, né? Tudo que é religião é ignorância, a Bíblia é fantasia e tudo mais. Então é esse positivismo, esse iluminismo que levou ao cientificismo que a gente vive hoje. É a religião que diz que a ciência tem todo o poder. Inclusive vai nos tornar imortais, sabia? Tem um artigo que foi publicado recentemente que diz que o imortal já nasceu. Imortal não, né? Porque... Como é que é? Amortal, eles falam, né? Porque qual é a justificativa? Mas a pessoa que vai viver eternamente agora já nasceu. Porque a ciência já conseguiu meios para preservar a nossa vida. Olha, até a imortalidade é a ciência que está nos dando, né? A ciência vai curar todos os males, todas as mazelas desse mundo. É o que a gente vê, né? Maldito homem que confia no homem e na sua ciência. Outro dia tinha um professor que deu uma palestra que disse que a gente vai se tornar imortal primeiro transferindo a nossa consciência para os computadores. Isso vai acontecer em 2045, até 2045. Aí eu disse para ele, professor, eu quero estar vivo em 2045. Por quê? Não vai acontecer. A nossa consciência não é só matéria, a gente sabe muito bem, né? Nós somos feitos de alma e espírito, né? Corpo, alma e espírito, né? Tem uma briga, tem uma treta teológica aí, vai. Mas matéria mais espírito e alma. E não vai dar para transferir, não é? Absolutamente não. Então esses ismos vieram com o positivismo, o iluminismo, uma tentativa de desvincular o homem da Bíblia, da fé, mas essa tentativa está caindo, né? Deus está voltando firme e forte para a ciência. Oi, irmã. Sim,
Com muita calma, eu chamei a minha filha no quarto, li em Gênesis 8, quando fala assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira Amém, e ceifa, amém. frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Irmão, foi como tirar com a mão. Amém, amém. Esse versículo, Ricardo Felício, que é o nosso irmão em Cristo, menciona no final da sua palestra. E a Bíblia diz como o mundo vai terminar. Em terceiro Pedro 3:10. Segundo Pedro 3. 3:10, não é? Os fala sobre elementos serão ardendo se desfarão. E todas as obras serão queimadas pelo fogo. A gente lendo esse versículo à luz da física e da química, Deus desestabilizará a matéria, os átomos, e toda a energia acumulada nos átomos será liberada. Então descanse em paz, irmãos. Quando o mundo for destruído, vai ser assim, ó, acabou. Então, e eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor a respeito de que, se o design inteligente tem procurado pesquisar algumas lendas, né, tido como lendas nas tribos brasileiras. O senhor estava me falando a respeito do dragão e me lembrei. Eu morei com os índios durante um ano, e os índios têm muito relato a respeito de uma figura, de uma serpente de fogo, que eles chamam de boitatá. Eu acho que seria interessante verificar essa questão. Sim, olha, tem... não coloquei na minha palestra, mas tem muitos relatos de índios brasileiros sobre animais que se assemelham aos dragões ou dinossauros. Ou répteis alados, serpentes aladas. A Bíblia fala de serpentes aladas, inclusive. Então está em todo mundo, e os índios brasileiros também. Eu não mencionei, eu vou procurar na próxima vez, honrando os nossos índios. Tem muitos relatos entre os índios brasileiros também, de animais que se parecem com os dinossauros. E eu acho que índio brasileiro também não tinha recebido, antes de a gente chegar aqui, a enciclopédia Barça, né? Não. Oi, sim. Bom dia. Eu Bom gostaria dia. que o senhor falasse mais sobre a questão, né, dos dinossauros veganos e as evidências. Ah, sim. Olha, tem uma série de dinossauros que são considerados supercarnívoros. Por que eles acham que eles eram supercarnívoros? Pela dentição. Dentes pontiagudos, serrilhados, parecidos com os carnívoros modernos. Mas tem alguém que tirou alguma foto de um dinossauro comendo carne? Não. Tem um vídeo de um dinossauro? Não. É uma inferência pela dentição. Mas nós encontramos para os dinossauros carnívoros tem vários artigos, eu tenho todos eles, vários e vários deles fossilizados dentro do estômago com plantas, com vegetais. E hoje tem um artigo que saiu recentemente que diz assim, olha, todos os dinossauros supercarnívoros eram de fato herbívoros, com exceção do T-Rex. Falei, nossa, que T-Rex sensacional. Aí tem um primo do T-Rex, que acaba de sair um artigo, esse primo do T-Rex, que era considerado supercarnívoro, era herbívoro. O T-Rex era gordo, ou é gordo ainda, se tiver algum vivo, é lento. A mordida dele, tem muitos artigos dizendo que não era tão forte assim, e seus dentes não eram muito bem presos na arcada dentária, né? Que o pessoal que trabalha aí, dentistas, todo mundo sabe disso. Tanto é que tem artigos que dizem que se ele era carnívoro, ele não era um carnívoro mesmo, mas ele era um necrófago, comia carne de animais mortos, como os urubus. Então, as evidências são muito fortes de que, de fato, ele foi, pelo menos um dia, vegetariano. Vegano, não sei, talvez ele comesse uns ovos, tá? Irmãos, a gente vai ter que interromper, porque o horário já está bem extrapolado. Obrigado, o Marcos hein, precisa pessoal. de viajar. Vou pedir o pastor Edgar para fazer aí Então, irmãos, um momento tão especial, né, que nós gostaríamos de estender mais tempo, mas temos horário. Queremos agradecer ao senhor doutor
uma bênção para as nossas vidas, tanto ontem como hoje, e oramos para que Deus continue abrindo caminhos, dirigindo e o revestindo de graça e sabedoria nesse ministério tão importante. Meus irmãos, nós temos aí uns minutinhos de intervalo antes do culto, mas nós vamos concluir este momento orando ao Senhor. Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai, muito agradecemos, reconhecendo a Tua sabedoria infinita, mas também a Tua soberania, como Senhor, Criador de todas as coisas. Agradecemos pela bênção de podermos recorrer a esta fonte tão preciosa, que é a Tua Palavra, e de podermos recorrer também a meios como a ciência, que vem comprovando os fatos da Tua Palavra. Pai, que o Senhor continue a abençoar o Teu servo, o Dr. Marcos, concedendo-lhe graça, direção, e que continue a ser instrumento do Senhor, a trazer à luz fatos tão importantes como os que vimos ontem e hoje. Guarda o Teu servo, a sua família, bem como todos nós no dia de hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.